Então, pessoal, agora vamos continuar com a parte 2 da aula de lógica booleana. Na aula passada nós vimos o que é um pouco a lógica digital, um pouco de como funciona e quais são as portas lógicas. Vamos continuar agora entendendo como que eu saio de uma representação algébrica para uma representação gráfica e vice-versa. Aqui eu tenho uma representação algébrica, onde a minha saída Q é A barrado AND B, ou seja, tem uma porta AND entre A e B, sendo que A está barrado, uma porta OR, A AND B, sem nenhum dos dois barrado. Vamos fazer o desenho disso aqui? Eu tenho as duas entradas, A e B. Perceba que vamos pegar a primeira porta e colocar aqui embaixo. Eu tenho uma porta AND, nela vai entrar o valor de B e o A vai entrar barrado, ou seja, eu nego o A antes dele entrar na minha porta lógica. A segunda porta AND recebe o A e o B. E, por fim, eu tenho uma porta OR que vai receber essas duas portas AND e aí eu tenho minha saída Q. Vamos para um pouquinho mais complexo agora. Perceba que agora eu tenho parênteses. Pessoal, a preferência de parênteses aqui é igual à da matemática, inclusive a propriedade distributiva. Nós poderíamos, como vamos ver mais à frente, tirar o B e o C desses parênteses e criar outras portas. Mas, nesse momento, vamos fazer o desenho dessa maneira mesmo. Nós temos a primeira porta aqui embaixo, nós temos B ou C, B barrado ou C barrado. Eu pego o B, passo pela NOT, pego o C, passo pela NOT, coloco os dois numa porta OR. Essa porta OR vai entrar nessa porta AND com a entrada A. Tem uma porta OR que vai ligar a essa outra porta AND que recebe A, B e C de forma direta. A saída dessa porta OR vai ser o meu Q, que é o que eu quero fazer aqui. Como em qualquer teoria da matemática, a álgebra booleana ela tem postulados, leis e teoremas. A maioria muito semelhante a outras coisas que a gente já viu na matemática. Aqui nós temos uma tabela com os principais. Perceba que se eu coloco uma variável AND 0, a saída sempre vai ser 0. Porque na porta AND, se uma das entradas for 0, a saída já é 0. Então, isso é natural. Se eu fizer uma porta AND 1, a saída é a própria porta. Porque eu garanto que isso aqui, AND 1, o 1 não vai interferir. Uma variável AND ela mesma é a própria variável. Uma variável AND ela barrada sempre vai dar 0. Sempre. Porque se eu tenho 1, o 1 invertido vai ser 0. 1 AND 0, 0. Simples. Com a porta OR, alguma coisa ou 0 é essa própria coisa. Ou seja, uma variável ou 0 vai ser a própria variável, porque o 0 não vai interferir. Veja que o 1 não interfere na porta AND e o 0 não interfere na porta OR. O 1 ou alguma coisa dá sempre 1. Porque se eu tiver uma entrada 1, a saída já vai ser automaticamente 1. Por isso que nós temos aqui. Uma variável ou ela mesma dá a própria variável. Aqui o diferencial. Uma variável AND ela barrada dá 0, uma variável ou ela barrada dá 1. Porque basta que eu tenha um valor 1 na entrada, a minha saída vai ser 1. Então se eu inverter qualquer coisa, uma das duas vai ter que ser 1, e aí a saída naturalmente vai ser 1. Perceba também que a ordem das entradas não altera nem a porta AND, nem a porta OR. A propriedade associativa também é válida, eu posso fazer em qualquer ordem, tanto para a porta OR quanto para a porta I, ou seja, tanto para a porta OR quanto para a porta AND. E nós temos a propriedade distributiva, x AND y ou z é igual a
x end y ou x end z. A propriedade distributiva é válida aqui. Perceba também que x ou x end y é o próprio x. Assim como x ou x barrado end y é x ou y. Por fim, nós temos algumas simplificações que foram feitas por De Morgan. Já muito tempo depois da morte de Boole, um engenheiro chamado De Morgan criou essas. Ele percebeu, na verdade, que simplificando isso, nós encontramos isso. Quando eu tenho uma porta NOT na saída de uma porta OR, eu posso trocar a porta OR por uma porta AND e inverter as duas entradas. A mesma coisa se for uma NAND. Eu troco por uma porta OR e inverto as duas entradas. A gente vai ver alguns exemplos de como fazer isso. Vamos simplificar uma expressão aqui para você ver. Perceba que eu tenho uma expressão relativamente complexa, principalmente nessa parte aqui. X igual a AND B AND C ou A AND B barrado AND A barrado AND C barrado com a NOT no final. Aqui a gente vê uma clássica aplicação de De Morgan. Você vai pegar este último trecho aqui e vai aplicar o De Morgan. Se eu tenho uma porta NAND, eu troco por uma porta OR e inverto as duas variáveis. Se aqui era A barrado, vai ficar A. Se aqui era C barrado, vai ficar C. Continuando isso aqui, eu vou fazer a propriedade distributiva aqui. A AND B barrado, AND A. A AND B barrado, AND C. Perceba que uma variável AND ela mesma é a própria variável. Aqui, uma coisa que a gente também pode fazer é colocar em evidência. Eu vou colocar A AND C em evidência. Veja que essa expressão e essa aqui tem A AND C. Colocando isso em evidência, vai me sobrar B ou B barrado. Só que B ou B barrado é 1. Então, nós temos A AND C ou A AND B barrado. Se você chegar nisso aqui, já está simplificado. Mas você pode pegar e colocar o A em evidência e continuar a simplificação. Perceba que quando a gente fez a simplificação algébrica, a gente também economizou em recursos. O desenho da expressão original é este aqui. O desenho da expressão simplificada é este aqui. Neste aqui nós temos uma porta lógica de duas portas lógicas de 3 entradas e duas de 2 entradas. Aqui nós temos apenas duas portas de 2 entradas e uma porta NOT. É muito mais simples. Se você pensar que cada porta lógica dessa tem um custo em transistores, vamos dizer, por exemplo, só para agora, cada porta dessa aqui representa 6 transistores. Aqui eu tenho 6, 12, 18, 24, mais 3 inversoras. Aqui eu tenho 6, 12, mais uma inversora. Eu reduzi a menos da metade a quantidade de transistores no circuito da direita em relação ao da esquerda. Perceba que quando eu estou projetando um sistema, quanto menos transistores, mais barato o sistema vai custar. Então, a etapa de simplificação pode ser muito importante se você estiver pensando em um projeto de um sistema real. Agora, para terminar esse assunto, a gente vai ver um pouquinho de tabela verdade. A tabela verdade é um mapa onde a gente vai colocar nossas entradas e como serão as saídas de acordo com todas as possibilidades de entrada. No quadro, a gente vai colocar em colunas as possíveis entradas e separar as saídas em outras colunas do lado direito. Nós vamos preencher todas as possibilidades de entrada do lado das entradas e vamos verificar como fica a saída em cada situação dessas. No caso, eu vou preencher o resultado para cada situação.
Perceba que a tabela verdade tem que representar todos os cenários possíveis e imagináveis para o nosso problema. Entretanto, tem algumas situações que eu vou tentar deixar claro aqui para vocês. A primeira é uma situação proibida. Por exemplo, se você tem dois sensores em uma caixa d'água, onde que ela está cheia e onde que ela está vazia, é natural que nunca aconteça na vida real que o sensor de caixa cheia indique que a caixa está cheia e o de caixa vazia indique que a caixa está vazia, isso ao mesmo tempo. Isso é uma situação impossível na vida real. Nós colocamos um hífen para indicar isso. E quando a situação pode acontecer com uma variável de entrada sendo tanto 1 quanto 0, ou seja, a variável de entrada não importa para esse estado, nós podemos representar com a letra x. Na parte 3, nós vamos avaliar alguns exemplos.